Olá, galera, bem-vindos ao Portal Geek. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês pela qualidade da imagem e pelo áudio, e também se por acaso aparecer algum barulho externo. O Portal Geek ele está com um cronograma meio apertado e a gente está meio que sem tempo. Então a gente está fazendo as coisas, né? A gente está gravando aqui como pode. Bom, a resenha de hoje é a continuação da duologia da Robin York. Eu já falei de Profundo e agora eu vou falar da continuação, que é Intenso. E aqui em Intenso o foco é o West. Assim como em Profundo não existe capítulos, são trechos, cada trecho é narrado por um protagonista. Aqui em Profundo tem mais trechos narrados por Caroline. Então aqui a gente viu mais a visão de Caroline sobre os fatos. E aqui a gente vê um pouco mais da vida do West e a gente vê mais a visão dele dos acontecimentos. Profundo e Intenso são uma grande denúncia à pornografia não consensual ou, como também é conhecida, vingança pornô. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo anterior, então eu não vou entrar muito em detalhes. Quem ainda não assistiu a resenha de Profundo, eu aconselho você a assistir o vídeo, vai aparecer aqui em cima nos cards para você. Clica lá, vai lá, assiste a resenha de Profundo, depois você volta aqui e conclui com Intenso. Intenso mostra mais quem é o West, de onde ele veio, quem ele é, como ele se tornou a pessoa que ele é. O West é uma pessoa um pouco pessimista, que ele não vê um futuro muito bom para ele. Ele veio de uma família mal estruturada, os pais deles tinham vários problemas de relacionamento entre eles e também tinham problemas com eles mesmos. A mãe do West tem problemas com ela mesma, o pai do West tem problemas com ele mesmo. E esse livro mostra um pouco mais o ponto de vista de quem nasceu dentro de uma família nesses padrões, que os pais são separados, existe ali um amor tóxico entre os pais do West e eles brigavam muito, um batia no outro, enfim, era uma situação muito, muito complicada. Eles se separaram várias vezes e numa dessas indas e vindas, o West ganhou uma irmãzinha. A partir do momento que ele ganhou uma irmãzinha, a concepção de futuro dele mudou um pouco. Ele começou a desejar um futuro melhor, não apenas para ele mesmo, mas para a irmã dele. Ele achava que ele não iria conseguir um futuro melhor para ele, mas ele tinha a necessidade de conseguir um futuro melhor para a irmã dele. Então, depois de uma certa idade, ele teve a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, e aí ele mudou-se de estado, ele foi para outro lugar, longe da família dele. Ele foi com a preocupação enorme em relação à irmã, porque ele não queria deixar a irmã, mas ele não tinha alternativa. Ele não tinha a guarda da irmã e da forma ilícita com que ele decidiu viver, ganhar a vida, ele não tinha como manter a irmã dele. E ele também não ia ter tempo de estudar e tomar conta da irmã. Então ele deixou a irmã mesmo com a mãe, contra a vontade dele, mas ele não tinha o que fazer. Então ele foi estudar e lá na faculdade ele descobriu todo um mundo diferente, várias possibilidades de futuro, de vida, e ele gostou. Ele acabou se esquecendo um pouco desses problemas familiares dele, e nisso ele conheceu Caroline e acabou gostando dela logo no começo, mas aí por motivos que a história vai te contar quando você ler, eles não deram andamento à amizade deles, até que acontece esse problema na vida de Caroline, né, das fotos dela terem sido jogadas na internet de maneira indevida, sem o consentimento dela, e para atacá-la. Então, a partir daí, o West se envolve mais com Caroline, a princípio, de uma maneira mais de amizade mesmo, porque embora ele tenha algum sentimento a mais por ela, ele não quer deixar isso se aflorar, porque ele não quer perder o objetivo dele, que é terminar a faculdade e se tornar um excelente cirurgião plástico, ganha muito, acho que era, agora eu não lembro se era cirurgião plástico. Enfim, ele queria se tornar um médico, ganhar muito dinheiro e dar um futuro melhor para a irmã dele.
Ele queria dar para a irmã dele tudo aquilo que a Caroline teve ao longo do crescimento dela. Coisas que a irmã dele jamais teria. Então ele queria dar essas oportunidades de uma vida melhor para a irmã, uma família melhor. E ele não queria perder esse foco de forma nenhuma. E ele achava que se envolver com Caroline fazia ele sair desse foco. Porque ele só pensava em Caroline, em ajudá-la a resolver os problemas dela. Porque ele estava muito apaixonado e ele queria ajudá-la da melhor forma que fosse possível. E ele lutava contra esses dois sentimentos, contra essas duas vontades opostas, que para ele era oposta. Logo no final do livro anterior, ele termina com Caroline, tranca a faculdade e volta para a cidade dele, para cuidar da irmã dele, porque aconteceu uma treta, uma coisa assim complicadíssima na família dele que ele teve que voltar para casa para resolver. E para tomar conta de Frank. Frank é a irmã dele. Aqui Intenso já começa com ele lá na cidade dele, ele conseguiu um trabalho e tal. E ele não tinha perspectiva nenhuma de voltar para a faculdade, ele tinha abandonado mesmo de vez, abandonado a faculdade, a Caroline, todo esse sonho de futuro com Caroline e sobre a faculdade. Até que acontece algo, ele conta para Caroline, porque por mais que ele tenha terminado com ela, não tenha dito que não queria nada e tal, não dava nem para eles continuarem sendo amigos, essa coisa que aconteceu foi muito para ele. E ele sentiu a necessidade de conversar com ela, de contar o que tinha acontecido, porque a relação que eles construíram ao longo do livro anterior foi muito forte, foi muito concreta. Então aqui ele sentiu essa necessidade e já ligou contando para ela. E ela de imediato, ao desligar o telefone, já comprou passagem, já deu um jeito de ir para lá. E ele ficou muito puto com ela, porque quando ele ficou sabendo, ela meio que já estava meio que chegando lá e ele tinha que buscar ela no aeroporto. Caroline pulou de paraquedas na família de West. E ali ela pôde conhecer melhor cada integrante da família dele, ver como as coisas funcionam e começa a descobrir as histórias da família. E aí ela começa a entender melhor o porquê que o West é a pessoa que é, o porquê que ele age da forma como ele age. E ali ela tenta ajudar ele, só que ele faz uma merda propositalmente. Ele faz uma merda absurda para que a Caroline fique puta com ele e decida ir embora, porque ali não é o lugar dela. Ele acha que ela não vai conseguir conviver, que ela não vai conseguir encontrar um lugar para ela ali na família dele, porque a família dele é autodestrutiva e ele não quer que ela se torne uma pessoa como eles. Ele acha que ela merece algo melhor, uma família diferente, uma família melhor do que a dele. Então, esse absurdo que ele faz com que ela realmente haja e sinta tudo aquilo que ele quis quando ele planejou fazer isso. Só que a merda é tão maior do que ele esperava que ele acaba se arrependendo e aí ele acaba querendo consertar, mas ele vê que não existe a possibilidade dele consertar. Então, depois que Caroline vai embora e tal, ele acaba ganhando uma nova oportunidade de voltar a estudar. E com essa nova oportunidade, ele vê que ainda é possível dar o futuro que ele quer dar para Frank. Só que para isso, ele vai precisar fazer algumas coisas a mais. E aí, ele precisa voltar. E aí, quando ele volta, as coisas não estão mais como eram antes, porque ele não magoou apenas a Caroline quando ele decidiu abandonar a faculdade e ir embora. Ele magoou os amigos, os poucos amigos que ele fez. E ele se isola de todo mundo, apenas querendo viver a vida dele. E toda vez que a Caroline procura ele e tal para resolver alguma coisa, ele ataca ela verbalmente, fala besteiras e tal, para ela ficar mais puta com ele e se manter afastada. Só que coisas acontecem e Caroline é a única que pode ajudar ele. E aí eles se reconectam. Só que coisas vão acontecendo e você tem que ler para poder entender melhor isso. Enquanto o West tem todo esse drama familiar para resolver e várias outras questões, a Caroline acabou mudando um pouco o rumo de como ela levava as coisas do que aconteceu com ela. Então, ela decidiu mover uma ação na justiça contra a pessoa que cometeu esse crime contra ela, né? E o pai dela faz com que ela entre nesse processo de forma anônima,
porque o pai dela não quer que o nome dela seja envolvido, que isso se torne algo muito maior do que já era. Só que a Caroline, ela tem a oportunidade de se transformar a voz das pessoas que passaram pela mesma situação que ela, na busca de leis que garantam que esses criminosos sejam considerados criminosos, sejam julgados e levados a cumprir algum tipo de pena. Ela quer levar justiça a todas essas pessoas, ela quer que esses criminosos eles sejam punidos de alguma forma, para evitar que esse tipo de coisa aconteça com outras mulheres. E de várias formas o Wes é responsável por toda essa mudança, porque ele ajudou ela a enxergar uma melhor maneira de lidar com o problema dela, que ela não deveria se transformar numa pessoa fraca, numa pessoa que ela não era, uma pessoa pessimista, que não via futuro, né? Que existia muitas formas dela poder lidar com isso e que a forma como ela estava fazendo estava errada, que ela não era culpada de nada, que ela não fez nada demais. Não tem por que ela se achar uma pessoa ruim, uma piranha, uma vagabunda. Não tem por que ela dar ouvidos a pessoas que ela não conhece, que não conhecem ela direito, né? Quando xingaram ela na internet ou quando xingaram ela pessoalmente. E ela também encontrou outras formas de colocar essa raiva que ela sentiu, de tudo isso que ela passou, pra fora, sem machucar ninguém. Uma forma de extravasar, né? Ela encontrou isso num esporte e tal, que é muito legal esse esporte. Eu aconselho a leitura, eu acho uma leitura super bacana. Eu gostei demais da história. A Robin York falou sobre o fim de um relacionamento e o começo de um novo relacionamento. Profundo e intenso, é uma ótima leitura, é um ótimo livro. Além de toda essa questão, o romance deles é muito bonito. Assim, eles passam por vários perrengues, e o que é normal, né, em qualquer relação. E naquela relação que existe um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, afeto, intensidade, paixão, é normal que às vezes tenha um pouco mais de turbulência. E na vida de Caroline West tem bastante turbulência. É bem interessante, alguns de vocês vão rir bastante ao longo dos 2 livros. E é isso, gente. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Dá aquele like se você gostou no vídeo, comenta aí se você já leu ou não, o que você achou da história, o que você achou dessa denúncia da Robin York. E não esqueça de ir lá no blog, porque a resenha vai estar mais completa dos 2 livros. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curta as nossas redes sociais. E antes de você sair desse vídeo, eu vou falar um pouquinho do sorteio. Quem acompanha a gente nas redes sociais já deve ter visto que vai ter sorteio do Dia dos Namorados. São 3 livros que nós vamos sortear com alguns brindes. Uma única pessoa vai ganhar esse combo. Então, você fique atento que em breve a gente vai anunciar como você vai fazer para poder participar desse sorteio. O primeiro livro já foi anunciado, que é Profundo. O segundo livro é intenso, porque não tem como fazer sorteio só de Profundo, né, gente? Tem que ter o combo para você. Então, se você participar do sorteio, você vai estar concorrendo a esses 2 livros, essa duologia linda da Robin York, mais um livro. Esse um livro vai ser revelado mais pra frente, tá? Esses são os nossos exemplares e aqui tá os exemplares que vão ser sorteados, tá? Então, gente, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!